Processo de hoje, eu vou fazer um filão de sêmola, tá? Eu já bati essa massa, eu já bati a autólise dela, ok? Usando 80% de hidratação, tá? Não estou abusando muito, poderia fazer mais, mas eu quero que vocês entendam a percepção do grão com uma hidratação média para alta, né? Usando 80%, para entender a característica da massa, como ela se comporta. Vou utilizar hoje levain líquido, como eu gosto de utilizar. Para quem não sabe o que é um levain líquido, são levains que a gente utiliza a mesma proporção de farinha e de água, ou seja, aqui eu faço 1 para 1 para 1. Uma parte de levain, né, da isca, uma parte de farinha e a mesma parte de água, ok? Existem outras formas de se fazer, mas eu prefiro o líquido por conta da percepção final que confere ao pão, tá bom? Então eu já fiz minha autólise, ela está descansando lá dentro, deixei ela gelada, tá? Porque a gente aqui no Rio, a temperatura é maior, então tem que tomar cuidado, senão a massa realmente acaba passando do ponto e durante o processo de batimento ela vai acabar aquecendo e pra gente não é o objetivo. A temperatura ideal que a gente trabalha no mundo do pão, o mundo perfeito, é 25, 26 graus. Lógico, dá para trabalhar um pouquinho menos, dá para trabalhar mais, não é um problema, mas o mundo perfeito, 25, 26 graus, tá bom? Então para isso, eu já estou deixando minha autólise gelada, para poder, quando for colocar aqui na maceira, tá, a gente vai equalizar isso durante o processo de batimento. Outra coisa, meu levain, também já deixei na geladeira, já está lá gelando porque eu quero trabalhar com essa massa na temperatura mais baixa, né? Eu corrigi a temperatura ambiente, então isso influencia e vai, lógico, impactar no meu resultado final, ok? É uma massa que eu vou trabalhar com um pouquinho mais de sal, tá? E 80% de água, 20% de levain. Eu faço uma autólise no sêmola de, no mínimo, 1 hora, tá? Sêmola eu gosto de botar no mínimo 1 hora, de 1 a 2 horas, 3 horas estourando, porque eu quero explorar essa elasticidade que a farinha de sêmola me proporciona, tá? Então eu faço uma autólise um pouco mais alongada, dou mais tempo para ela, para justamente a gente ter essa característica da massa que eu busco durante o processo de batimento que a gente vai ver na sequência, tá bom? Então assim, é uma farinha que a gente tem que ter cuidado ao bater ela, porque ela engana a gente, tá? Ela, por muitas vezes, vocês vão observar que até na própria autólise, você quando jogar 85% da água, né, na dupla hidratação, você vai observar que a massa vai ficar densa, vai ficar espessa, vai ficar esfarelenta, porque ela absorve muito bem a água e ela pode te levar, induzir ao erro para quem não respeitar a fórmula e não seguir o passo a passo certinho. Meu levain já está ativo. Vou aproveitar para fazer o meu mise en place. Eu vou já terminar de pesar logo o sal, vou pesar o levain, vou pesar a segunda água para que a gente possa já o quê? Ganhar tempo, né, durante o processo de batimento. Porque eu posso o quê? Posso esquecer na correria, na dinâmica do processo. Quem está em casa, tem o filho, tem o marido, tem a esposa, às vezes chama, toca o telefone, você está com o processo acontecendo ali e esquece uma coisa ou outra. Então eu vou pesar aqui minha segunda água. Beleza? Então o sal tá ok. Então, ó, tá pesado aqui. Vou deixar para pesar o levain na última hora, tá? Porque eu vou precisar da caixinha dele. Vou mostrar para vocês como é que tá meu levain agora. Então, ó, levain super ativo. Aqui, ó. Olha que lindeza que tá isso aqui. Tá, vou bater aqui um pouquinho, ó. Olha, não, aqui em cima. Aqui. Já viram já o volume? Vou bater aqui a caixa, vocês vão ver como vai começar a subir algumas bolhas, tá? É o que eu quero, ó. Tá vendo, ó? As bolhas subindo, ó. Vai estourar aqui, ó. Aqui vai subir. Ou seja, tem gás, tem atividade, tem ar, levanta ativo. A gente pode até fazer um teste de float. Galera que gosta de ver o teste do float, né? Eu vou ter que pesar o levain, mas vamos lá. Eu aqui de forma muito rápida vou, ó, botar aqui a mão, tá? Vou soltar aqui, tá? E o levain tá boiando. Lógico que eu manipulei com o dedo, já dei uma batida aqui na caixa, mas tá boiando, tá flutuando. Teste ok. Beleza, gente? Então, teste do float passou. E agora eu vou fazer o quê? Vou pegar a autólise, que já tá aproximadamente 1h10 agora aqui, tá? Eu quero que vocês vejam como ela tá? Aqui eu tenho mais ou menos 10 quilos de massa. Então, ó,
Olha como ela é amarela, olha como ela tá bonita, tá? Olha como ela parece estar bem densa, apesar de estar com 85% do total da água aqui, ó. Ela já está formando um pouco, né, de glúten, muito pouco, tá bacana, tá bonita, tá geladinha, não tá muito gelada não, deve estar uns 20 graus. Nem 20 graus, ó. Tá 22,7, nem tá muito gelada não, tá? Então, ó, vou colocar aqui minha autólise, tá? Ó. Pronto, 920, beleza. Então, ó, já pesei meu levain, vamos lá. Porque agora eu vou colocar ele, começar por ele aqui, tá? Não vou colocar água, vou colocar só... Olha como ele tá flutuando, o bicho tá lindo. Ó, somente o levain, tá? Botei, ó, só levain. Vou lascar um pouquinho da água, mas não é um problema. É a minha segunda água, tá? Então agora, ó, botei aqui, eu gosto sempre de fazer um sanduíche dele. E agora eu vou iniciar o processo em velocidade lenta. E bora fazer pão. Vamos dar uma olhada na massa, Pri? Aqui, ó. Vou parar um pouquinho para a gente poder, ó, observar a massa, tá? Ó como ela tá aqui, ó. Desenvolvimento dela. Eu sempre gosto de olhar bastante, puxar a massa, mostrar para vocês, ó. Eu não tô com glúten formado aqui ainda. Tá começando o processo, né? Então, é para vocês darem uma olhada. Ela já tá limpando minha macieira, tá? É um indicativo, lógico, sinal de que a gente já conseguiu fazer a incorporação do levain e tá bem bacana. Então, ó, já vou começar ao quê? A hidratar minha massa. Abre um pouquinho, ó, água, tá, ó, vou começar. Comecei a botar água, a massa vai mudar o comportamento. Olha como ela escorrega mais. E isso vale para a macieira de vocês, para a planetária de vocês. Olha como a massa se comporta, é diferente. Ó, a galera que perguntou se é diferente o processo de sova, aí, ó. Vocês estão observando? Alguém consegue ver a diferença entre um pão tradicional, um sourdough, quando eu bato massa, e o pão de sêmola, por exemplo? A massa se comporta diferente. Vamos lá. Tá pedindo água. Olha como a massa se comporta diferente. É diferente. Vocês estão observando que eu jogo água, ela perde estrutura, mas ela perde estrutura em blocos, né, em gomos. Isso é uma característica de formação de glúten. Estrutura. Ó, como é que está a estrutura da massa, da farinha, dessa massa que a gente está batendo agora. Tá? Tá com uns 27 graus já de temperatura. Então, agora vamos dar um boost, um up, porque eu não quero que suba tanta temperatura. Vou dar uma leve acelerada para a formação de glúten. Vamos botar agora aqui, ó, sal. A massa vai voltar a se estruturar, puxar. Trabalhando com 2,4% de sal. A sêmola é uma massa muito sedosa. Essa massa é uma massa 100% sêmola, ok, gente? Não tem farinha de trigo comum aqui, só sêmola. Tempo e temperatura é sempre muito relativo, é subjetivo falar isso. Ah, bate 5 minutos em velocidade 1, 4 minutos em velocidade 2. Eu não trabalho dessa forma, eu gosto de trabalhar mais observando a massa. E eu oriento, né, a minha equipe aqui, meus padeiros, a quando eles vão fazer o processo, ter o mesmo referencial. Porque cada dia é um dia, aqui a gente trabalha com muita variável de temperatura, umidade do ar, então o tempo ele acaba sendo ajustado de acordo com isso, ok? Isso vale ressaltar. Vou dar aqui uma leve V2, colocar a última água. Já foi a água toda. Gente, ó, eu não quero desenvolver o glúten dessa massa 100%. Então eu estou antecipando a finalização dela, porque vou trabalhar com dobra. Nessa massa aqui,
Eu não quero ela muito estruturada, eu quero um pão mais relaxado, mais elástico. Eu vou desenvolver na dobra ainda, vou fazer talvez entre 2 e 3 dobras, pelo que eu estou olhando aqui. Ah, Ricardo, quantas dobras eu faço? Quem vai respondendo sou eu, é a massa, tá? É a observação de acordo com quanto você bateu, o quanto o glúten dela está desenvolvido, e a gente vai ajustando o processo. Acho que o melhor ponto de observação é esse. Azeite, só um pouquinho, vou espalhar o azeite na caixa e agora eu vou tirar minha massa. Ó, olha a força dessa farinha. Olha como a massa vem toda na mão, que linda. Eu tô soltando ela e não tô agredindo essa massa. Eu descolo ela toda para poder fazer, ó, uma puxada. Ok, ó? Ela vem numa puxada só. E aí eu venho aqui e apoio ela na minha caixa. Olha a estrutura dela para uma massa com 80% de água. Bem desenvolvida. Eu não estou com glúten 100% formado aqui, eu ainda tenho uma gordura, vamos dizer assim, para desenvolver o meu glúten. Eu quero isso porque eu vou dobrar essa massa. Se por acaso algum dia não der pão, a gente tem que encarar isso de forma natural. Ninguém é perfeito, né? Erros podem acontecer. Eu acho que isso pode virar um aprendizado para a gente poder evoluir. Eu acho que a grande lição que a gente pode ter nesse mundo, né, de fermentação natural, dos processos, é que assim, ter perseverança, ser resiliente, ter determinação a fazer dar certo. Agora, fazer dar certo de orelhada, gente, não funciona. Lógico, tem que observar o processo, tem que ver o que você está fazendo para que isso não volte a se repetir. Então assim, lógico, as minhas chances de dar errado são menores? São. Por quê? Porque eu faço diariamente isso. Então esse processo ele já está totalmente inserido na minha rotina e eu conheço o meu ambiente. Isso é importante para vocês também. Conheçam o ambiente de vocês, entendam os equipamentos que vocês estão usando. Mas aí cada equipamento tem uma diferenciação. Eu bati a massa quase 20 minutos. E isso é de acordo com o meu equipamento, de acordo com o meu processo. Dá para bater em 7 minutos? Dá. Dá para bater em 14 minutos? Dá. Mas aí cada equipamento tem uma diferenciação. Então agora o que eu vou fazer aqui? Vou arrumar minha massa. É como se fosse um processo de dobra. Aqui, ó, peguei, virei. Peguei e virei. Oh, quase que a caixa vai. Só não deixa a massa cair, pelo amor de Deus. Olha o meme. Não, pelo amor de Deus. Meme nem pensar. Uma massa linda dessa e deixa tudo cair no chão. O processo aqui agora basicamente eu tô deixando essa massa descansar da sova, tá? Deixando ela descansar da sova. Deixa eu pegar minha água aqui. Vamos ali pra trás. Troca lá, Mari, vai pra lá. Pera aí. Eu tô deixando essa massa descansar depois do processo de sova. Eu fiz uma arrumação de caixa, vou deixar aqui uns 30 minutos, ela vai relaxar. Eu vou fazer a primeira dobra para poder entender se o glúten dela está no ponto que eu desejo ou não, tá? E aí avançar, ou com outra dobra, ou eu já vou direto colocar ela em maturação. Por quê? Essa massa, como eu não vou dar sequência ao trabalho dela hoje, né? Não vou manipular, eu vou colocar ela na minha câmara para que ela possa reduzir a temperatura, ok? E com isso eu conseguir fazer a maturação, ganhar complexidade de aromas, de sabores, estrutura, para que amanhã quando eu for manipular ela, mexer nela, como eu vou fazer um filão, vou trabalhar com ela gelada, vai facilitar para eu poder modelar esse pão, ok? E deixar fazer o restante do processo em fermentação de piso, ou seja, temperatura ambiente, tá bom? Então, ó, basicamente 30 minutos, um pouquinho menos. Olha como é que a nossa massa tá. Então, ó, molhei minha mão. Eu vou primeiro analisar, ó, como é que tá a malha dela de glúten, ó. Eu preciso entender como é que tá essa massa. Não adianta só achar que eu vou sair fazendo dobra e vai funcionar. Eu tenho que entender como é que tá a força dela, o nível de desenvolvimento do glúten, tá? Então eu sinto a massa antes de dobrar. Lógico que hoje eu na mão já sinto isso, mas eu quero mostrar para vocês como tá a minha massa, tá? E o que eu vou fazer a partir daqui. Então eu vou dobrá-la agora. Tô soltando, tá? Ó, dobra, tá? Eu puxo a massa e ó, eu tô desenvolvendo, olha aqui, ó. Ok, gente, ó. Agora eu jogo por cima, tá? Forcei muito aí de um lado, eu não vou forçar desse lado de novo, não. De novo. Você está perguntando qual é a temperatura da massa? Vamos medir. Ó, dobrei. Olha que massa linda. Olha como ela está resistente, ela está segurando aos meus comandos, a minha ação aqui. Olha que linda que tá. Massa bonita, tá bem estruturada, tá, gente?
Entenda o seguinte, tem muita gente que confunde isso aqui com fermentação, ok? Isso aqui, essas bolinhas que tem aqui não são fermentação, ok, gente? Não são. Isso aqui é ar incorporado na massa e aqui a gente tem uma malha de glúten bem desenvolvida que impede esse ar de sair, ok? Vocês sabiam disso, gente? E esse aqui que vai criar alvéolo? Não, não é, gente. Então não confundam. Vocês sabiam disso aqui? Alguém já tinha feito essa observação? Pois é, então, muita gente, quando eu falo muita gente, é muita gente mesmo, confunde isso com fermentação. Isso não é fermentação, tá? Isso é ar que durante o processo de sova a gente vai incorporando, durante o processo de dobra, tá? E que ele vai tentando sair, lógico, né? A tendência quando a gente vai fazendo as camadas de dobras, tudo que tem de ar retido ele tenta sair. Mas como a gente tem um glúten bem desenvolvido, o que acontece? Ele fica retido ali dentro. E aí sim, isso vai se somar, né, a todo o ar que vai ser criado durante as etapas de fermentação do nosso pão. Então, agora o que eu vou fazer aqui? Essa massa, eu não vou dobrar mais, tá? Eu senti que ela está bem estruturada. Daqui ela vai para minha câmara. Vou fazer o quê? O que eu preciso fazer aqui nessa massa? Eu preciso anotar. Alguém perguntou sobre temperatura, deve estar uns 28 graus aqui. 28 graus. Isso que eu falo sobre a gente estar reproduzindo diariamente, o que eu falo para vocês. Eu tô aqui, ó, no campo de batalha. Então, eu já tenho o feeling, né, de tocar na massa, eu já sei basicamente a temperatura dela. Normalmente eu erro no máximo meio grau. Mas por quê? Porque é rotina. Então, quando eu tô aqui compartilhando com vocês processo, técnica, é baseado em tudo que eu faço diariamente. É lógico que isso ajuda. Vamos lá. Então aqui, ó, eu tenho sêmola. Ok? Eu sempre posso fazer essa barrinha. Temperatura da massa, 28 graus. Ok? Eu fiz uma dobra. Ok? E aqui o meu horário. A galera tá respondendo aqui. Quem faz pão todo dia. 8. Ela saiu. É isso. Então aqui, ó, 20 horas, tá? Ela saiu 20 horas, eu fiz uma dobra, agora são 20 e 30, basicamente, tá? Então, eu já fiz o meu norte de anotação, porque lá na frente amanhã eu preciso registrar, saber desse processo, mesmo que não seja eu. Então, se por acaso eu pedir para o meu padeiro dar sequência ao processo, o que não vai ser o caso, né? Mas se eu precisasse, por exemplo, quem trabalha com ajudante, é importante ter a anotação para que a gente possa, em caso de erro ou acerto, saber como ter melhores resultados. Panificação artesanal é isso, gente. A gente trabalha com muitas variáveis e quanto mais a gente mapear processo, melhor é a padronização de um produto artesanal. E eu faço isso todo dia. Eu repito isso todo dia. E isso ajuda para a gente poder ter resultados constantes. Quem é que não quer ter um pão com uma bela pestana, um véu, de forma constante e regular? Quem é que não quer entregar isso para o teu cliente? Eu quero, eu preciso. Então isso é processo. Repetição.